Michael, com o que aconteceu com Donald Trump e suas políticas na Ásia Central, ele está falando em reconquistar o coração do continente, a Ásia Central? Sério? O que está acontecendo, na sua opinião? Ele está falando em um investimento de 35 bilhões de dólares no Uzbequistão. Estão mencionando o Cazaquistão, talvez até bases voltando para esses países. Qual é a importância da Ásia Central, na sua visão, Mike? Bem, o objetivo aparente sobre o qual ele tem falado é fazer com que empresas americanas invistam em tungstênio e terras raras. O Cazaquistão possui grandes reservas de tungstênio, e os Estados Unidos acham que podem reduzir sua dependência da China nesse recurso. E o sonho de Trump, quase uma obsessão, são as terras raras. Mas eu simplesmente não vejo o Cazaquistão sendo uma grande fonte disso. As empresas petrolíferas americanas já investiram pesadamente no Cazaquistão e no Quirguistão, e foi um desastre. Chamaram de ecocídio. Os sindicatos dos trabalhadores do petróleo se levantaram e lutaram contra isso. Há um sentimento fortemente anti-americano, especialmente em relação às empresas americanas de mineração e petróleo em toda a Ásia Central. Basicamente é isso que Trump vai enfrentar. Ele espera que o financiamento para isso não precise vir do governo dos Estados Unidos. Isso vai vir do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Foram eles que originalmente trouxeram o neoliberalismo para o Cazaquistão e a Ásia Central, e foi um desastre. O que aconteceu na Ásia Central é praticamente o que aconteceu nos Balcãs. Cleptocracias locais assumiram o controle. Elas registraram as propriedades em seus próprios nomes, fizeram acordos com empresas ocidentais em troca de propinas e mantiveram seu dinheiro no Ocidente. Ficaram com as melhores moradias para si mesmas. O FMI e o Banco Mundial introduziram o Estado de Direito, o que significava permitir que os governos executassem as dívidas dos devedores, pessoas que compraram suas casas a crédito. O microcrédito foi a grande aposta patrocinada pelos americanos e pelo FMI, pelos neoliberais. Funcionava principalmente por meio das mulheres, porque era possível exercer pressão social sobre elas para que pagassem todas as dívidas. E as taxas de suicídio aumentaram. As mulheres, na verdade, lideraram a oposição à influência ocidental em todo o Cazaquistão, Kurdistão e outros países da região. A reação original contra a União Soviética agora deu lugar a uma sensação geral de que as coisas eram muito melhores naquela época. Pelo menos as pessoas tinham segurança em relação à moradia. Não havia polarização, nem uma classe de bilionários que surgiu desde então nesses países, junto com o nepotismo dos governantes em favor de suas próprias famílias. De certa forma, é realmente um retorno ao século XIX. Então, o que estamos vendo agora tem mais a ver com minerais. No século XIX, tratava-se mais de colheitas, ópio e coisas desse tipo. Mas tudo isso é, na verdade, uma repetição do que foi chamado de o Grande Jogo, ou como os britânicos chamavam a Questão Oriental. A longa disputa entre a Grã-Bretanha e a Rússia, e agora entre os Estados Unidos contra a Rússia e a China, pelo controle de tudo, do Irã até a Ásia Central e as regiões uigures do oeste da China. Então, estamos vendo esse jogo geopolítico em que as empresas de mineração desempenham o papel principal. E as empresas de mineração são provavelmente as entidades mais impopulares de toda a região. Não ouvimos uma palavra sobre o que a China e a Rússia estão fazendo. E acho que elas estão apenas deixando os Estados Unidos tentarem jogar suas cartas. Mas na semana passada, o ministro das Relações Exteriores do Cazaquistão esteve em Washington tentando promover o país para fechar acordos. E parece que o governo atual está tentando fazer um acordo que vai beneficiá-lo. Acho que eles se reuniram com o secretário de Comércio e com Howard Lutnick, que já havia negociado um acordo para as ferrovias do Cazaquistão antes.
Agora, há uma proposta entre o Kavkaz Capital Fund para investir em mineração com algum tipo de acordo de divisão de lucros com o Cazaquistão. Mas talvez eles não conheçam todas as complexidades da contabilidade de Hollywood, que na prática não deixa muitos lucros a serem compartilhados depois de pagar todos os encargos de juros, taxas de administração e todos os outros custos que são adicionados. Então, atenção, o grande jogo agora é entre os interesses neoliberais de mineração e o que o povo cazaque está chamando de ecocídio, a destruição do meio ambiente causada por toda a poluição e vazamentos provocados pelas companhias de petróleo. E a iniciativa do Cinturão e Rota da China opera em termos bastante diferentes, com uma filosofia distinta do neoliberalismo. Portanto, não se trata apenas de um jogo geopolítico agora. É um jogo sobre que tipo de arranjos econômicos serão feitos. Serão arranjos mais ou menos do tipo socialista, como os dos BRICS, ou serão os arranjos neoliberais que os Estados Unidos estão tentando impor neste momento? Richard, eu acrescentaria duas dimensões a isso. Primeiro, isso me parece uma impressionante repetição do imperialismo dos séculos XIX e XX. São países ocidentais, neste caso os Estados Unidos, vendo uma oportunidade de lucro por meio da mineração, o que é tão antigo quanto o próprio imperialismo. Isso remonta ao ouro, à prata e a todas as outras coisas que atraíram os europeus a viajar pelo mundo em busca de lugares onde pudessem obter recursos a baixo custo, bá-los ou fazer o que fosse necessário, porque esses recursos eram tão facilmente convertidos em algo útil para que pudessem usá-los como quisessem. Claro, acrescente tungstênio, acrescente terras raras. Isso sempre variou de acordo com as tecnologias disponíveis, que determinam qual recurso subterrâneo é mais atraente para o lucro do que outro. Então agora existem esses novos recursos, e há um novo lugar para buscá-los. E os Estados Unidos vão tentar fazer isso, fazer com que outras pessoas paguem por isso, sabe? Para degradar o meio ambiente. Foi o que sempre fizeram. Isso não é novidade. E quero lembrar as pessoas de uma lição. Os países que conseguiram seguir acima do arranjo capitalista imperialista global, a Rússia no século XX e a China agora, são as histórias de sucesso. Eles eram, naquela época, a Rússia estava sob a União Soviética. Quero lembrar as pessoas, já que está tão na moda não saber disso, que o crescimento econômico soviético, desde a Revolução de 1917 até a dissolução em 1989, foi a história de sucesso do século XX. O país europeu mais atrasado teve que passar, por perder a Primeira Guerra Mundial, depois uma guerra civil, uma revolução, a coletivização da agricultura e, em seguida, a Segunda Guerra Mundial. E ainda assim chegou ao fim do século, tendo crescido mais rápido que qualquer outro, apesar de todos esses reveses. Uma história extraordinária. E a China, todos nós sabemos, é o outro exemplo. E o que eles têm em comum? Eles não faziam parte, romperam com o sistema capitalista colonial. São as histórias de sucesso, aqueles que não permitiram o que agora estão discutindo para o Quirguistão ou o Cazaquistão neste momento. Essa é a primeira coisa. A segunda observação, apenas acrescentando ao que Michael mencionou, é que estou muito ciente, e talvez eu esteja enganado aqui, mas sei que todas as maquinações, as 76, porque eu mantenho a contagem, as 76 pessoas mortas naqueles barcos, os chamados barcos do narcotráfico no Caribe e no Pacífico, fazem parte de um processo junto com o posicionamento do porta-aviões, que agora está na costa da Venezuela. Tenho consciência de que há um posicionamento para realizar uma pequena mudança de regime na Venezuela, a fim de reafirmar a doutrina Monroe e tomar um dos grandes repositórios de petróleo deste planeta.
E aqui vem a parte principal. Os russos, com o apoio implícito dos chineses, advertiram os Estados Unidos para não fazerem isso. Agora, este é um passo importante, ainda que simbólico, mas importante. Isso significa que a doutrina Monroe acaba de ser anulada. Os Estados Unidos não têm mais algum tipo de direito presumido de dominar o hemisfério ocidental. Os russos estão anunciando, nós também estamos aqui. E se os russos estão lá com navios e uma marinha, o que aparentemente estão, então os chineses não estão muito. E minha suspeita é que parte do atrativo de realizar essas reuniões na Casa Branca é permitir que o Sr. Trump diga, certo, se eu tiver que levá-los a sério no hemisfério ocidental, então vocês terão que me levar ainda mais a sério do que pensavam. Vejam, estou agindo bem aqui na sua vizinhança com os governos da Ásia Central. Então, há toda essa movimentação geopolítica acontecendo. É parte do ajuste fluido do mundo ao fato de que o Ocidente não é mais o principal ator econômico. E todos, inclusive o Ocidente, estão se remanejando, tentando descobrir como se manter à tona nessa situação global que muda rapidamente. Bem, acho que você tem razão em mencionar a doutrina Monroe, porque o outro lado disso era uma promessa. Europa, vocês fiquem fora do hemisfério ocidental e nós ficaremos fora do de vocês. E isso é exatamente o que não está acontecendo. Então você está absolutamente certo ao dizer que Rússia e China estão dizendo, vocês quebraram o acordo, vieram até aqui, tudo bem, olho por olho. O que estamos fazendo é uma troca simétrica em relação às suas reações e ações. Basicamente, estamos vendo Rússia e China reagindo contra o Ocidente. Mas, novamente, tudo isso remonta ao conceito de Mackinder sobre o coração continental em oposição às áreas costeiras e comerciais controladas pelos britânicos. Toda a ideia dos planos da China e da Rússia, embora principalmente da China, ao longo dos últimos 20 anos tem sido expandir-se por terra através da Ásia Central. Houve um grande esforço para construir ferrovias. Tudo isso ecoa o que aconteceu no final do século XIX. Começando pela Pérsia, foi o Império Persa que controlou a maior parte dessa região. E no final do século XVIII, a Rússia havia reconquistado o que fora o norte do Império Persa. Azerbaijão, Geórgia e parte do Daguestão estavam incluídos. A dinastia Qajar, uma dinastia tribal local, assumiu o trono do Shah do Irã, a tribo Qajar em 1789, e governou até 1925, essencialmente reconquistando essa área. A Rússia então reconquistou essa região e usou essa conquista do que havia sido o norte da Pérsia para estender a ferrovia por todo o Cazaquistão e pela Ásia Central, mais a oeste, mais a leste. A Grã-Bretanha se opôs a tudo isso e travou a Guerra da Crimeia contra a Rússia, dizendo, a Rússia é nosso inimigo existencial. É possível comparar os Estados Unidos e a China de hoje. Naquela época, eram a Rússia e a Grã-Bretanha durante a Guerra da Crimeia. A continuação disso foi a Guerra Anglo-Persa de 56 a 1857, sobre quem controlaria a rota para o Afeganistão, que até então estava sob domínio persa. A disputa ocorreu pela cidade de Herat, no oeste do Afeganistão. Os britânicos diziam, precisamos impedir que a Rússia tenha acesso à Índia, porque a Índia ainda era a joia da coroa que sustentava financeiramente o Império Britânico. Essencialmente, a Rússia derrotou a Pérsia e assumiu o controle daquela área. Ao longo da metade do século seguinte, até o final do século XIX, tanto a Rússia quanto a Grã-Bretanha continuaram pedindo concessões para construir uma linha ferroviária por essa região, que ainda estava amplamente sob controle persa. Eles conseguiram se bloquear mutuamente e a Pérsia não conseguiu construir uma ferrovia até que, finalmente, em meados da década de 1930, o Estado o fez.
Temia medo de conceder concessões estrangeiras, e o trauma do investimento britânico desde a Pérsia até o extremo leste foi tão destrutivo que havia um sentimento geral pró-russo. Após a Revolução Russa, os russos contaram com o apoio da população nessas regiões, e houve combates contínuos sobre quem controlaria tudo, desde a Pérsia, que só mais tarde se tornaria o Irã, até a Ásia Central. Basicamente, os britânicos intervieram militarmente e resolveram a situação derrubando a dinastia tribal Qajar e instalando o Shah, os dois Shahs da dinastia Pahlavi, o pai e o filho, que governaram o estado policial. Quando a Pérsia concedeu uma concessão de petróleo a Darcy, da Inglaterra, em 1901, isso levou à descoberta de petróleo uma década depois. Acho que o que aconteceu depois disso na Pérsia é o que vai acontecer na Ásia Central. Os iranianos elegeram Mossadegh como seu líder no início da década de 1950, e então o MI6 britânico e a CIA o derrubaram. O Shah instaurou um regime policial tão terrível, tão opressivo, o único lugar que unia para resistir era as mesquitas. With imitatas sweep e chiitas que detiu o Shah. Isso é basicamente o que aconteceu na década de 1890. Quando a oposição à tomada britânica do comércio de tabaco e ópio da Pérsia foi liderada principalmente por líderes religiosos que impuseram uma fatwa contra o fumo. Todos os narguilés foram quebrados e, essencialmente, o Shah tribal Qajar, que havia governado por 50 anos, foi assassinado e os britânicos colocaram seus próprios representantes no poder. Então, esse é o tipo de conflito que você vai ver com o que agora é chamado de Revolução Colorida no Sudeste Asiático. Se os planos dos Estados Unidos para mineração, controle e apoio à cleptocracia neoliberal tiverem sucesso nessa região, haverá o mesmo tipo de revolução que já ocorreu em outros países. E essa será a dinâmica que moldará a próxima década. É isso. Sim, Richard. O que realmente está acontecendo com o Cazaquistão e o Uzbequistão é que ambos estão profundamente conectados à iniciativa do Cinturão e Rota da China e à União Econômica Eurasiática da Rússia. E sabe, olhando para a realidade da região, esses países podem, de forma realista, se voltar para Washington sem colocar em risco suas dependências estratégicas existentes. Duvido disso. Duvido muito. E vou te dar duas razões para isso. Primeiro, há uma parte da história que posso acrescentar a tudo que o Michael acabou de dizer. Na Pérsia, como forma de resistência ao que estava sendo feito pelos britânicos e pelas partes da sociedade persa aliadas aos britânicos, desenvolveu-se um dos maiores e mais bem organizados partidos comunistas do mundo, o Partido Tudeh. Esse tipo de comportamento do Ocidente não provocou apenas oposição religiosa. Provocou sim, e por um tempo, essa oposição no bastante dominante, chegando até o presente. Mas essa oposição religiosa existia e coexistia com uma oposição secular muito poderosa que, no caso do Irã e da Pérsia, era o Partido Tudeh. Ele teve de ser destruído de forma implacável para que a oposição religiosa pudesse sobreviver. E isso continua. As oposições dentro do Irã até hoje têm suas raízes nesse Partido Tudeh, de muitas e muitas maneiras, como o povo iraniano me explicou em inúmeras ocasiões. Portanto, eu seria cauteloso, porque acho que esse tipo de comportamento que estamos vendo, essa espécie de renovação do imperialismo clássico, por assim dizer, pode fortalecer, de certo modo, a oposição religiosa, mas também dará uma nova sobrevida a uma resistência não religiosa, secular, socialista ou comunista que tem raízes profundas ali. A segunda razão pela qual espero isso é porque a capacidade da Rússia e da China, separadamente e juntas, de ajudar essa oposição baseada no Tudeh a se reerguer,
é muito maior do que qualquer coisa que a Rússia ou a China tenham conseguido fazer antes. E agora elas têm um interesse próprio em apoiar uma base anti-ocidental que já existe ali em muitos níveis. Então sim, você pode reacender aquela velha disputa da forma como Michael descreveu. Mas as condições e a força relativa dos atores envolvidos não são as mesmas da primeira vez. Por isso, acho que desta vez o resultado será bem diferente. Sim, há um livro muito bom que foi publicado, acho que em 2021, por Bahir Sanghera e Elmira Satibaldieva, provavelmente estou pronunciando errado. Rentier Capitalism and Its Discontents, Power, Morality and Resistance in Central Asia. Eu escrevi a introdução desse livro e vou colocá-la no meu site hoje, porque ele descreve exatamente o trauma que ocorreu quando as companhias petrolíferas dos Estados Unidos entraram nessa região, em conjunto com as regras neoliberais que tornaram essa região mais receptiva à iniciativa do Cinturão e Rota da China. A Chevron colocou os olhos nessas vastas reservas de petróleo, especialmente no campo petrolífero de Tengiz, no Cazaquistão. E o que o Cazaquistão queria, simplesmente, era expertise ocidental. Queria desenvolver por conta própria. Mas o que a Chevron queria era controle. E é isso que qualquer empresa de mineração dos Estados Unidos, nessa região, vai querer. O mesmo tipo de controle. Ela vai prometer controle ao governo. Mas a forma como o FMI e o Banco Mundial impuseram regras de livre mercado significa que o Estado realmente não pode fazer nada para punir essas empresas por toda a poluição que a mineração delas vai causar, especialmente com as terras raras. E Trump disse que podemos obter metade das necessidades de terras raras dos Estados Unidos apenas do Cazaquistão. Bem, isso é realmente insano se você considerar quanto tempo vai levar para construir todas essas instalações de mineração. Quem vai fazer o refino? Será feito no Cazaquistão ou tudo será enviado, como é agora, para a China? Quem vai cuidar da produção? O acordo parece tão simples, do jeito que Trump e os americanos o descrevem. Mas eles sempre prejudicam os países anfitriões nas letras miúdas do contrato, que basicamente dizem: bem, qualquer coisa que você faça para cobrar os custos de limpeza, ou qualquer dano que causarmos, nós simplesmente vamos processá-lo no Tribunal Internacional de Disputas de Investimento. Você terá que nos pagar indenizações. E prenderemos seu advogado, como fizemos no Equador, acho, com o advogado que defendeu contra a poluição da Chevron lá. Vamos simplesmente tornar sua vida um inferno. Eu não ficaria surpreso se a Rússia e a China apresentassem todo um cenário do que poderia acontecer a esses países se eles permitissem que as novas empresas de mineração fizessem com eles o que a Chevron fez. A Chevron prometeu no acordo que 80% da produção refletiria um acordo de divisão de lucros de 80 do 20, mas acabou que o Cazaquistão ficou com apenas 2% da receita do projeto. Foi um desastre. 2% por todo aquele petróleo. Foi o contrato de petróleo mais desfavorável negociado em décadas, e o Cazaquistão ainda vive com as consequências. Portanto, o país não teve uma experiência com o investimento ocidental. Good experience with Western investment. Same thing in Kyrgyzstan. It suffered in... A mesma coisa aconteceu no Quirguistão. O país sofreu de forma semelhante com os poluidores da mineração de ouro. Essas empresas chegaram e a mineração de ouro é muito poluente, assim como, é claro, a extração de terras raras e tungstênio. E eles tiveram uma experiência muito infeliz. O livro que acabei de mencionar, deixe-me ler o que ele diz. O regime de regras de investimento neoliberal vincula os governos a acordos assinados com corporações transnacionais. Se os acordos são violados, os investidores se sentem justificados em levar o Estado do país anfitrião à arbitragem internacional por indenizações. O Estado de Direito afirma que o Estado não pode infringir os direitos e liberdades individuais e que o domínio da propriedade privada deve ser protegido da política majoritária. Portanto,
O neoliberalismo não acabou com o planejamento estatal. Neoliberalism did not get rid of state planning. It turned over what was Soviet planning to Isso transferiu o que era o planejamento soviético para as grandes corporações e empresas transnacionais desses países. É isso que eles já vêm experimentando. E tenho certeza de que os governos querem dinheiro agora. E também tenho certeza de que, como no caso de investimentos passados, desde as concessões de tabaco na Pérsia do século XIX até as concessões de mineração de hoje, há todo tipo de suborno acontecendo entre os funcionários e negociações secretas. É assim que o sistema funciona. O crime faz parte do livre mercado. E acho que Tony disse que nem toda propriedade é roubo, mas a maior parte do roubo se torna propriedade. E acredito que é isso que se tem visto na Ásia Central até agora. E provavelmente esse é o plano dos Estados Unidos para a região. E você precisa perceber o que está em jogo no direito internacional ali. Eles estão protegendo a propriedade privada do controle majoritário. Que palavra maravilhosa. Você poderia ter dito democracia, mas não disse. Você se livrou desse termo e o substituiu por algo que soa diferente. Maioria. Não deveríamos deixar que a maioria tenha um papel decisivo ali. Quando você faz isso, tudo o que está fazendo é adiar a revolução que virá a exigir aquilo que o sistema majoritário deveria ter proporcionado como uma forma pacífica de resolver esse tipo de diferença. É preciso sempre balançar a cabeça em admiração pelo que foi possível. E não me surpreende que o pessoal do Trump, qual outro modelo eles teriam? Eles não têm nada na cabeça além dos últimos 200 ou 300 anos de imperialismo capitalista. O que mais poderia lhes ocorrer? Esses não são críticos. Eles não estão imersos em um modo de pensar alternativo, revolucionário, rebelde ou socialista, seja qual for a palavra que você queira usar. Não, eles lidam com o que existe, o sistema capitalista e como vão mantê-lo funcionando. E se precisam de tungstênio, se precisam de terras raras, então olham ao redor do mundo, investem e tomam o controle onde quer que seja. Isso me faz lembrar de como o Império Britânico funcionava. Você sabe, uma vez que os Estados Unidos se tornaram independentes e puderam se desenvolver, e descobriram que dentro de seu território havia algo que o capitalismo mundial desejava. E no século XIX, o que o capitalismo mundial mais desejava, acima de tudo, era o algodão, porque o mundo estava aprendendo a se vestir com tecidos de algodão, de um tipo ou de outro. O sul dos Estados Unidos, uma vez que se conseguiu trazer africanos negros para trabalhar nele, era fonte desse algodão. O Império Britânico agora se via diante do fato de que precisava pagar pelo algodão, pois não tinha mais a colônia. Então teriam de pagar aos americanos. Espalhou-se a notícia pelo Império Britânico de que deveriam trabalhar nos jardins de Kew, nos arredores de Londres, para plantar algodão de todas as formas possíveis, a fim de descobrir em que partes do mundo o algodão poderia crescer e ser colhido para abastecer sua indústria têxtil. É por isso que Uganda é uma plantação de algodão. Por isso o Egito é uma fonte de algodão. Eles tentaram em todos os lugares. Onde não funcionou, esqueceram. Onde funcionou, impuseram seu regime colonial para garantir que conseguissem o que queriam. E obtiveram um século de muito dinheiro com seus têxteis de algodão, dando nada aos pequenos agricultores africanos de Uganda e nada à maioria das pessoas no Egito. E assim por diante. Estamos apenas repetindo esse velho jogo em novas áreas, com novas questões que vão ser exploradas. Mas a estrutura é a mesma. But the framework is exactly the same.